capítulo 1, versículo 1. Lá no primeiro diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O 4 diz: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá no 9, no 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os pais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a de Deus. 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. É aqui. Essa é a nossa declaração nesta noite. Nós vamos aqui declarar com nossos lábios que nós queremos um Deus que habitou no nosso meio, se fez carne, que era o Cordeiro, era o sacrifício vivo, único e perfeito. Não haveria outro modo de alguém chegar e se impor por você, por mim, e pagar todos os nossos pecados. Por isso nenhum peso há sobre nós, não acusação há, nós somos livres para adorar o Senhor. Se nós somos o que somos, nós devemos ao Senhor Jesus. Ele abriu o caminho para nós, para que a gente pudesse chegar até o trono do Pai. Está livre. A gente pode falar com Ele a hora que quer, clamar a hora que quiser, adorar Ele a hora que quiser, que pode. Por isso estamos aqui como igreja, para a gente, com nossos lábios, declarar isso. O Senhor se alegra da tua vitória. Fique sabendo que o Senhor se alegra quando a gente se arrepende. O Senhor se alegra quando a gente faz a vontade dEle. O Senhor se alegra quando a gente estamos como igreja que adoramos. É bom demais fazer aquilo que a palavra diz para fazermos. Estamos congregando como igreja. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha tocar o nosso coração nesta noite. Nos dá uma direção, nos dá clareza, nos dá vitória em nome de Jesus. Amém? Pedir para que a gente venhamos ficar de pé, todo mundo aí, aqueles que podem, é claro. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor Jesus habitou no nosso meio. Tu nos ensinou que é ser verdadeiramente homem, Senhor. E a palavra diz que Tu não errou, Senhor. Mas Tu nos mostrou o que é, Senhor Deus, chorar, perdoar, o que é buscar o Pai, o que é nos relacionar com o Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que Tu abriste o caminho para a Tua igreja, para a Tua noiva. Temos um relacionamento direto com o Pai que está nos céus. E neste momento nós cremos, ó Pai, que estamos ouvindo a nossa oração. A cada oração aqui, seja na mente, seja no coração, nada ficou oculto aos Teus olhos. Nada é segredo para Ti, Pai. Tu conhece a cada um aqui. A palavra diz que antes da fundação do mundo, Senhor, já havia um projeto sobre a vida de cada um aqui. Eu creio, Senhor. Nós queremos viver este sonho. Nós queremos ver esta vontade. Por isso estamos aqui como igreja, Pai, declarando que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és puro, Tu és perfeito, Senhor Deus. Tu não é homem para mentir, Senhor Deus. Tu é um Deus que não abandona, um Deus que não mente, um Deus que não se pode vencer, um Deus que é o suficiente, um Deus que sabe todas as coisas. Nós queremos confiar em Ti. Obrigado porque nós estamos em Tuas mãos, essa igreja, o culto, o louvor está em Tuas mãos, Senhor Deus. Porque todo o poder está nos Teus lábios, Senhor Deus. E nada, Senhor, nada acontece senão a Tua permissão, a Tua vontade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que a gente possa fazer a vontade do céu nesta noite, Senhor Deus. Não há números, não há quantidade que procura, mas é coração. Verdadeiros adoradores, Senhor Deus. Enche, Senhor Deus, enche o vazio do nosso coração, nós pedimos. Vem derrama a Tua graça, com Teu Espírito sobre a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer eu que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia, tu és santo, tu és perfeito, Deus. Nós te amamos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Só tu, Senhor, é digno de todo o nosso louvor, Deus. Só tu é digno de toda a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor Deus. A igreja te adora, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, poderoso, quer eu que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer eu que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra e a glória pertencem a ti, pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti, pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, tu és santo, Senhor Deus. Tu és lindo, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te amamos, Senhor. Tu é nosso tesouro, Senhor. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que a nossa força está em Ti. A nossa esperança está em Ti, Pai. O quão lindo esse nome é, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus. Toca verdadeiramente o nosso coração. Nós queremos tocar nas Tuas vestes, Senhor Deus, para que sejamos curados, Senhor Deus. Curado da alma, da nossa emoção, das nossas dores, Senhor Deus.
Nós sabemos que o bálsamo verdadeiro de cura vem de Ti. A água viva vem do Teu trono, Senhor Deus. Lava a Tua igreja, lava nossas vestes, lava nosso coração, Senhor Deus. Porque está abatida a minha alma. Ah, Senhor Deus, é só Tu, Senhor Deus. A obra é Tua, é o Teu povo, é a Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Um mistério de Tua glória, que sem Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Tu és invencível, Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Assim mesmo como você está, declare agora que você crê no poder desse nome. Declare aí com seus lábios, diga: Senhor Jesus, eu creio. Creio, Senhor, que Tu estás assentado à destra do Pai e que aprove ao Pai te dar toda a autoridade. Tu disseste, Senhor Jesus, que tens toda a autoridade nos céus, na terra. E também, Senhor, sobre o inferno Tu tens autoridade, Senhor Jesus. Tu venceste, Senhor, a morte, o inferno, Senhor. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão debaixo dos Teus pés. Mas, Senhor, Tu nos tens chamado, Senhor, a inclinarmos o nosso coração a Ti. Nós queremos, Senhor Jesus, declarar, Senhor, o poder deste nome, que tem, Senhor, autoridade sobre nós. Vem, Senhor Deus, e opera, Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra, acrescentando, Senhor, as nossas vidas, trazendo, Senhor Deus, este avanço, este progresso, Deus. Senhor, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos esse tempo agora diante da Tua Palavra. Remove, Senhor, o medo, a inquietação. Remove, Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que vem muitas vezes para agitar o nosso pensamento. Quantas vezes, Deus, o nosso pensamento está entulhado de coisas, mas neste momento nós queremos colocar debaixo da autoridade do nome de Jesus. Eu pedi, Senhor, que Tu guardes, Senhor, também o nosso pensar, para que, Senhor Deus, o nosso pensar esteja voltado para Ti, Senhor. Para as coisas do alto, como o apóstolo Paulo falou, pensar nas coisas lá do alto, Senhor, e não nas que são daqui. Vem, Senhor, e coloca, Senhor, diante de nós, Senhor, o maná. Na verdade, o maná é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Alimenta-nos, Senhor, da Tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, querido. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero continuar compartilhando a palavra de Deus com você nessa noite. E na autoridade e poder do nome de Jesus, este nome que está sobre todo nome, eu declaro agora em nome de Jesus, que está amarrado tudo aquilo que vem contra você agora. E tudo aquilo que domina a sua vida, para que você possa ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor. Nós temos
falado aqui sobre adoração no último domingo. Não sei se vocês lembram. Sobre o que é verdadeira adoração, que não tem a ver com religiosidade, mas com um culto que vem realmente do nosso íntimo, de uma relação espiritual e de um nascer de novo em Cristo. É um culto espiritual. O Senhor Jesus disse que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, eu gostaria de dar continuidade a esse tema, a esta ideia, falando de algo que me surpreendeu durante a semana, um texto que tenho certeza que nada é por acaso, que Deus colocou diante de mim, que fala de uma palavra importante que eu usei no final do culto, que é a palavra zelo. Não sei se vocês lembram que eu falei disso, né? De sermos zelosos com as coisas de Deus. E zelo é importante? Sim, a palavra de Deus fala muito sobre zelo. E eu queria tratar um pouco este tema. Mas queria convidar você primeiro a abrirmos em Romanos 10, Romanos capítulo 10, e vamos ler do verso 1 até o verso 4 juntos. Verso 10, Romanos 10, verso 1 a 4. Lá está escrito assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? De quem o apóstolo Paulo está falando aqui? Do povo de Israel, dos judeus. Ele está dizendo que o que ele tem no coração é este desejo, esta oração ao Senhor de que Israel prove a salvação, que foi estendida a todos e aos gentios, mas Israel negou o Messias. O apóstolo Paulo segue dizendo: porque lhes dou testemunho de que eles, o povo israelita, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a quem vem de Deus, não se sujeitaram a Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por isso que a salvação é pela fé, não pela justiça própria. A palavra de Deus nos ensina isso, o Evangelho fala disso. Que o justo, aquele que é justificado pela obra de Cristo, viverá pela fé, pelo crer. Então, eu queria fazer um paralelo aqui deste zelo que o povo de Israel tem e que Paulo declara que este povo é zeloso, mas é um zelo sem entendimento. Zelo pelas coisas de Deus sem entendimento é religiosidade, não nos leva a nada. É disso que Paulo está falando. A justiça não é produzida no meio deste tipo de culto, deste tipo de relacionamento com Deus, desse tipo de caminhada, de andar com Deus. Nós precisamos aprender também com os erros, e é disso que Paulo está falando, que nós precisamos aprender com este povo que, mesmo sendo extremamente zeloso nas coisas do Deus que se revelou a eles, né, durante muito tempo da sua caminhada enquanto povo, nós vemos todo o Velho Testamento, na verdade, fala disso. De um Deus que chamou um povo para caminhar com ele, para manifestar as virtudes dele, e que falhou nisso. Mas ainda assim Paulo está orando por eles, mas está declarando aqui: há zelo no coração deste povo, mas falta entendimento. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho esta palavra zelo inicialmente, porque veja bem, a crítica aqui, se é que é uma crítica, ou a chamada de Paulo aqui, a atenção, não é o fato do zelo. Não está dizendo que ser zeloso é
é algo que a gente, né, é perda de tempo. A palavra de Deus fala de sermos zelosos, sim, pelas coisas de Deus. Mas ele está falando aqui que este zelo precisa ser somado a esta palavra entendimento. Romanos 12, se você olhar, quando Paulo segue escrevendo aos romanos, a igreja em Roma, ele está no verso 11, no verso 11 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ou seja, a exortação que ele traz para a igreja, né, é na direção do zelo. E este é algo, queridos, que nós precisamos resgatar na nossa vida. Precisamos estar atentos, precisamos ser zelosos, sim, pelas coisas de Deus. Ele diz aqui: no zelo não sejam econômicos. Remissos aqui quer dizer, né? Não economizem no zelo. Não economizem. Sede fervorosos de espírito. Busquem a Deus com fervor. A palavra zelo, no original, fala justamente de ardor, de fervor, de estar fervendo, né? De estar quente, estar queimando. Essa é a ideia da palavra no original. Ou seja, alguém que é zeloso é alguém que tem o seu coração, né? O seu espírito arde por Deus. Arde em quê? Em cuidado, em amor, em atenção a este Deus. Sede fervorosos, servindo ao Senhor. É o que a palavra de Deus nos exorta aqui. E isso, queridos, tem a ver com cultuar a Deus e adorar a Deus. O zelo faz parte da nossa vida de adoração. Por isso nós precisamos resgatar isso. Ao contrário, né, deste ardor, nós temos o quê? Mornidão. Você lembra o que a Bíblia fala sobre morno? Apocalipse diz assim, quando o Senhor Jesus se refere à igreja de Laodiceia, que é a última igreja, né, a última carta às igrejas no Apocalipse 2 e 3, tem as cartas às igrejas. E lá, a última igreja, Laodiceia, né, há um entendimento de que Laodiceia representa a igreja dos tempos atuais. E ali o Senhor Jesus está dizendo: olha, tenho porém contra ti o quê? Que não és quente e nem frio, és morno. Deus nos chamou, queridos, para vivermos uma vida de mornidão. Aliás, coisa morna não é bom, né? Não tem gosto, né? Não tem tempero uma vida morna. Sabe? A nossa relação com Deus não pode ser morna, queridos. Deus, Ele quer realmente que nós sejamos quentes. Por isso Ele diz para aquela igreja: olha, você precisa de colírios. Colírio para os teus olhos. E é muito interessante, porque o colírio ajuda o quê? A curar a visão que foi perdida. E tem a ver com o entendimento, a simbologia por detrás disso. As duas coisas estão ligadas. Mornidão é algo terrível. Laodiceia era esta igreja que havia perdido o fervor pelo Senhor. Este coração fervoroso. Fervor, zelo, queridos, nós vemos na Bíblia. Eu podia aqui apontar muitas pessoas da palavra de Deus que eram fervorosos, zelosos, que são exemplos para nós de caminhada com Jesus. Mas eu quero apontar três exemplos de fervor, de zelo. O primeiro é o exemplo de um homem pouco conhecido, que está lá em Atos, capítulo 18. Atos 18. Atos 18, 24 e 25. O apóstolo Paulo estava ao final da sua segunda viagem missionária, e indo para a terceira viagem missionária, ele chega a Éfeso. Diz ali que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, verso 24. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor.
E aí diz aqui algo interessante sobre ele. Ele era fervoroso de espírito. Espiritualmente, ele ardia, ele queimava. Ele era fervoroso de espírito e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Paulo tomou para caminhar consigo, mas é interessante aqui a descrição da vida deste homem. Ele era instruído nas Escrituras, ele era eloquente, mas isso só não é suficiente, percebe? Há uma descrição aqui que me chama muita atenção. Ele era fervoroso, zeloso. O seu coração queimava e ardia pelas coisas de Deus. Como está o seu coração? O seu coração arde pelo quê? O seu coração arde por aquele tempo com Deus? O seu coração arde, né, pelo mover de Deus? O seu coração arde pelo conhecimento de Deus? Você quer saber mais de Deus? E eu mesmo, né, comecei a me perguntar quanto desta chama, né, está queimando de forma ardente, significativa na minha vida. E eu tenho de Deus, aumenta esta chama no meu coração. Se nós olharmos outra pessoa, está lá em Colossenses 4,13, é outro homem também desconhecido na Bíblia. Você não vai ouvir falar muito dele. Ele tem até um nome meio complicado, chama Epáfras. Este homem era companheiro de Paulo, discípulo de Paulo. Caminhava, andava com Paulo, parceiro de Paulo. Mas olha só que interessante o que Paulo fala dele. No verso 12 do capítulo 4, Paulo começa dizendo assim, à igreja em Colossos: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações. Ele era um homem zeloso nas orações, fervoroso na vida de oração. E ele diz aqui, por que ele orava? Para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. E quando nós olhamos aqui no original, a palavra no grego é zelo. Ou seja, ele está dizendo, ele está muito, né? Ele é muito zeloso por vós. Porque zelo tem a ver também com cuidado. Quem é zeloso é cuidadoso. O coração ele arde pelas coisas certas. Ele arde, né, pelas coisas que Deus se importa. Epáfras está aqui com o coração nesses irmãos da igreja de Colossos. Não porque esses irmãos eram gente legal, muito amigo dele, né, sempre fazia um churrasco quando ele aparecia lá, mas porque ele sabia do valor que esses irmãos tinham para Deus, para o seu Deus. Isto é zelo espiritual, queridos. A terceira pessoa que eu queria usar como exemplo de zelo nessa noite é o Senhor Jesus. Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 2. E aqui é uma passagem que muitas vezes as pessoas se assustam com ela. Se assustam, na verdade, com a atitude de Jesus. João 2, 15 a 17. Fala de um momento em que Jesus entra no templo, em Jerusalém, e ele tem uma reação muito forte. Uma justa indignação ao que ele vê. No verso 15 diz que, tendo feito um azorrague de cordas, que é o tipo de um chicote, ele expulsou todos do templo, bem como todas as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio.
Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, isso está no Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69 é um salmo messiânico, um salmo profético acerca de Jesus. E aqui, os discípulos se lembraram dessa palavra e relacionaram com isso, com este zelo. Jesus olha para o templo, olha para a casa do Pai, e de repente vê que todo aquele culto havia perdido seu sentido. O comércio entrou na casa de Deus. As pessoas estavam ali só para comprar pombas, para cumprir rituais. Este zelo tomou conta de Jesus. E ele diz, olha, ele tocou todos, diz o texto do templo. Todos, não só os cambistas. E aqui ele, que se refere à palavra é o zelo da tua casa, né, me consumiu. Nós precisamos queimar, queridos, para as coisas de Deus. Nós precisamos zelar e cuidar por aquilo que pertence ao Senhor. Muitas vezes nós não somos cuidadosos com a palavra de Deus. Muitas vezes falta entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter zelo. Eu tenho muito temor, queridos, cada vez que eu subo aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não posso sair daqui falando o que eu acho. Isso exige preparo, estudo, buscar a direção de Deus, conhecer a verdade, como ela é, não o que eu acho, ou como alguns dizem por aí, cada um interpreta como acha. Eu já ouvi isso essa semana mesmo. Não é assim, queridos, a palavra tem uma verdade. E esta verdade interna dela, ela se sustenta. E é sustentada pelo agir do Espírito de Deus. Nós precisamos ter zelo. A missão do templo tinha sido corrompida. E eu pergunto, sabe, queridos, a nossa missão como igreja, como está? Como está? A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus nos deu o seu precioso Espírito. Ele habita em nós, nós que nascemos de novo. E como está a nossa vida? O que temos feito? Temos negociado a palavra de Deus. Temos muitas vezes fechado os olhos para ela, em prol de interesses. Nós vemos a igreja em crise, né? Comercializando muitas vezes o evangelho. Pessoas muitas vezes preocupadas com posição, poder. Eu não estou preocupado com a minha posição aqui, queridos. Muitas vezes no meio da igreja eu já vi muito jogo, né? De poder. De um querer ocupar o espaço e o lugar do outro. Nós temos que estar atentos, porque não é esse o projeto de Deus. A chama que ardeu no coração de Jesus, este cuidado pelo evangelho autêntico, puro, verdadeiro, precisa arder no nosso coração. Não esse evangelho que a gente diz, venha como está, Deus vai te abençoar. Não foi isso que Jesus pregou. Jesus disse, arrependa-se e venha. Percebe? Jesus não lança fora ninguém, é verdade. Mas Jesus nunca deixou de pregar arrependimento. Se você olhar nos evangelhos, quando Jesus começa a pregar, ele começa a mesma pregação, como a de João Batista. Arrependei-vos, o reino de Deus vos é chegado, está próximo, está ao vosso alcance, mas precisa haver arrependimento. O coração do homem precisa se quebrantar e se inclinar para Deus. O homem precisa reconhecer que os caminhos que ele tem feito são caminhos maus. É só olhar o que está acontecendo aí fora, essa bagunça toda. É só olhar muitas vezes até a bagunça ao redor da nossa vida. E Deus disse, arrependa-se, venha. E às vezes o evangelho está sendo vendido de uma forma barata. Uma graça barata. Uma graça que diz, não há mais condenação. Se você está em Cristo, não há mais condenação. É verdade, a palavra de Deus diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas o apóstolo Paulo também
uns capítulos antes, ele diz assim: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja maior? Não. Porque a graça de Deus, ela não remove só a condenação, mas ela é poder de Deus para remover o que é condenável em nossa vida. E se ela não tem este poder, ela é graça barata. Já dizia Dietrich Bonhoeffer, o homem que escreveu sobre isso, há muitos anos atrás. Dezenas de anos atrás. Pois então, havia um zelo no povo de Israel. Agora nós precisamos entender o propósito de Deus para não vivermos como Israel. E eu gostaria agora de falar sobre entendimento. Zelo com entendimento. Falei da importância do zelo, queridos. O problema do zelo na nossa vida, deste ardor, é quando ele está fora do propósito de Deus. Ele é sem entendimento da revelação. Zelo sem entendimento vira seita. Há lugar para heresias. Zelo sem entendimento vira religiosidade, vira legalismo. Vira uma montoeira de coisas que nós temos visto aí, que se tornam julgo sobre a vida das pessoas. Mas a palavra de Deus é a verdade, e a verdade liberta. Então, essa questão do zelo, deste ardor, deste fervor, deste amor expresso neste cuidado pelas coisas de Deus, ele precisa estar recheado de entendimento. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre este entendimento que Paulo está falando aqui. Voltando lá para o capítulo 10 de Romanos. Ele diz: Israel tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Israel perdeu o seu propósito. Ao longo da história da sua caminhada, Israel perdeu o seu propósito. Se você olhar Isaías 5,13, Deus, pela boca deste profeta, fala que o povo foi levado para o cativeiro por falta de entendimento, não por falta de zelo, por falta de entendimento. O culto se tornou vazio, virou uma religião vazia. Deus já dizia: eu não aguento mais vocês vêm aqui oferecer esses sacrifícios, vivendo essa vida no pecado, essa vida aí, desse jeito. Não é isso que me agrada. Não é gordura de carneiros, como eu falei domingo passado, né? Não são sacrifícios, não são ofertas. Vai muito além disso, é um coração quebrantado. É um coração voltado para o Senhor. É um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Só há entendimento, queridos, quando nós estamos dispostos a ouvir Deus. E aqui nós temos uma grande luta dentro de nós. E que muitas vezes o que fala mais alto não é Deus, é o nosso ego. E nós precisamos realmente morrer. Zelo precisa ser acompanhado deste entendimento. Paulo fala aqui, a palavra aqui para entendimento é epignosis. Na verdade significa pleno discernimento, reconhecimento do propósito de Deus revelado em Cristo Jesus. A fé, queridos, ela nos leva à aceitação das revelações de Deus, da revelação de Deus em Cristo. Mas o entendimento consolida, e é por meio dele que nós nos apropriamos do propósito de Deus, que nós nos entregamos a ele. Nós precisamos entender que o projeto de Deus é o mais importante. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nós precisamos buscar. Experimentar, ele fala isso. Porque ele entendeu que Deus, nosso Senhor, é um Deus de propósito. E aqui eu queria associar esta ideia do entendimento a propósito. Deus, queridos, é um Deus de propósito. Você, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver Deus revelando os seus propósitos.
tanto de uma maneira geral, o propósito para a igreja, né? O propósito primeiro para o povo de Israel, o propósito na vida de determinados homens, como Abraão, Moisés, Jacó. Deus foi se revelando a pessoas, e Ele tem propósito com a sua vida e com a minha. Você talvez esteja dizendo, eu estou sem rumo. Será que Deus tem algum propósito comigo? Será que Deus tem algum projeto ainda para a minha vida? Tem. Ele tem, Ele continua tendo. Deus é um Deus de propósito. O que muitas vezes nos falta é discernir o propósito dele. Discernir. A igreja precisa discernir o que Deus quer fazer nesses tempos. Nesses tempos que nós vivemos, essa geração. E muitas vezes a igreja caminha de acordo com o que pessoas pensam. Não com a direção exata de Deus para nós. É muito interessante. Quando Deus disse para Noé, Noé, venha cá, estou chamando você para perto de mim. Noé, você é um homem justo, eu amo você, você é agradável a mim, e eu vou te dar uma missão, construir uma arca. Moisés saiu a louca construindo essa arca? Não, queridos. Se você for olhar lá em Gênesis, diz que Deus deu todas as medidas da arca. Vai ser de tantos côvados. E Noé trabalhou anos em cima daquele projeto de Deus. Até que Deus disse para ele, agora entra na arca e fecha a porta. A arca simboliza a salvação, queridos, no Velho Testamento. Deus tem um projeto de salvação, aquela arca estava apontando para um projeto maior de Deus em Cristo. Entrar na arca significa entrar numa vida de confiança, de fé em Jesus. Se eu quero andar com Deus e servir a Ele, eu preciso entender os projetos e propósitos dEle. Pessoas que não entendem, ou quando nós não entendemos, nós não podemos participar. Você já pensou? Entrar num projeto de construção, como por exemplo esse da arca, e sair fazendo na louca sem olhar a planta? A mesma coisa foi no tabernáculo, quando Deus deu o projeto do tabernáculo no deserto, Deus deu todas as medidas, Deus deu todos os padrões, tudo. Aquilo representava e até hoje representa algo que Deus fez em Cristo. O tabernáculo aponta para Jesus. E aqueles que trabalharam não saíram fazendo a louca. A Bíblia diz que os homens que trabalharam, Deus deu sabedoria para eles executarem o projeto. Se eu não entendo o propósito de Deus para a minha vida, se eu não entendo o propósito de Deus para a igreja, se eu não entendo o que Deus tem no coração, eu não me comprometo. Não é verdade? Quem não entende as coisas de Deus, o que Deus está fazendo, não se compromete. Está comprometido consigo mesmo apenas. Quem não entende os propósitos de Deus, pode até atrapalhar, queridos. Deus está fazendo algo e de repente a gente mete a mão e começa a fazer do nosso jeito, a gente atrapalha. Você já viu fazer receita de bolo a dois? Dá certo? Vem um e põe a mão e não faz a sua receita, o outro vem, não, mas eu vou fazer desse jeito. E aquilo não dá em nada. Nós precisamos seguir os propósitos e projetos de Deus. Eles estão aqui, revelados aqui. E Ele continua nos revelando pelo Espírito. Deus também revela pelo Espírito. E Deus vai falando com a gente. Deus tem falado conosco, queridos, nesses dias. Deus tem falado muito comigo. Mas Deus tem falado com a igreja. Só nessa semana já foram 3 pessoas que vieram me contar sonhos que Deus deu. Quando Deus começa a fazer o povo dele sonhar, e muitas vezes a gente não entende bem, Deus está começando a trabalhar. Deus está falando, eu estou para fazer algo. Eu estou para fazer algo. Agora a pergunta é o seguinte: nós vamos permitir que Ele faça ou a gente vai meter a mão e estragar a receita?
Nós precisamos entender o que Deus está para fazer. Os homens de Deus, queridos, eles não escreveram histórias segundo Deus só porque andaram com Ele. Eles escreveram histórias segundo Deus porque eles entenderam o propósito de Deus. E toda vez que eles fugiam desse propósito, dava nhaca. Quer um exemplo? Abraão. Deus disse para ele: Abraão, vou levantar uma descendência de ti. Ah, Deus, como? Estou velho. 90 anos, sei lá. Minha mulher já não tem mais como dar filhos. Já passou da menopausa há tempo. Já cessou. Deus disse: eu vou te dar um filho, e de ti eu vou levantar uma geração que abençoará a terra. Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça, diz a palavra de Deus. Abraão creu. Ele entendeu, ele creu. Deus disse: vem para fora, olha a estrela do céu. E Deus começou a dizer: consegue contar ela? Assim vai ser o número de pessoas que serão abençoadas a partir do projeto que eu tenho com você. Deus disse: olha a areia do mar. Assim vai ser. Deus começou, percebe, a dar a dimensão do projeto que Deus tinha com Abraão. E beleza, Abraão continuou avançando. E se você for olhar a história de Abraão, de repente Sara vira para ele e diz assim: Abraão, vamos dar um jeito nesse projeto aí, porque isso aí não... Estou achando que não vai dar não. Você deita ali com a nossa serva ali, né? E tem um filho com ela. Beleza. E esse filho vai ser o filho da promessa. Olha só, gente. E Abraão entrou na conversa. E nós vivemos até hoje as consequências desta adulteração, desta corrupção no projeto de Deus. Porque o povo que se levantou a partir do filho desta concubina, né, desta serva, é o povo que hoje luta com Israel. Até hoje luta com Israel na Palestina. Um conflito sério. Um erro com consequências geracionais. Que coisa. Por isso nós precisamos estar atentos. E aí é importante o zelo. Por isso nós precisamos ser cuidadosos. Zelo sem entendimento é religiosidade falsa. Entendimento sem zelo, sem cuidado. Se nós não formos zelosos com o projeto de Deus, nós podemos corrompê-lo. Que coisa fantástica isso, não? Quando eu comecei a me aperceber disso, mas eu me inclinei e disse: Senhor, eu preciso muito entender os teus propósitos. Eu preciso que o Senhor traga mais revelação para mim, mais entendimento da tua palavra, mais direção para a nossa caminhada como comunidade. Sabe, queridos, quando Deus nos alcança por meio de Cristo, Ele nos dá uma identidade nova. Ele nos dá um nome novo. Nós nos tornamos filhos. Somos adotados na família de Deus, da fé. A palavra ensina. Ele nos chama filhos. Mas esta identidade não nos é dada por nada. Nós precisamos entender que Deus, Ele dá identidade para nós e até trata essa nossa identidade, que muitas vezes ela precisa de tratamento. Nós não entendemos bem quem nós somos, né? Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo agora. Mas esta identidade, ela tem um sentido, ela tem um, né? Deus está trabalhando em nós na direção de um propósito maior. E de repente nós somos colocados no corpo de Cristo, a igreja. Por que Deus nos põe? Porque Ele tem um propósito com a igreja. Jesus em Mateus 16:18 diz para Pedro: tu és pedra, mas sobre esta pedra, Jesus está falando, Ele é a pedra fundamental. Paulo fala disso. Edificarei a minha igreja. Jesus tinha um propósito de edificar uma igreja. E Ele continua edificando a sua igreja. Ele continua edificando a noiva. Nós precisamos entender que nós somos a noiva que está sendo preparada para o encontro com o Senhor Jesus.
e para servir. O templo somos nós, o sacrifício somos nós, a noiva somos nós. E nós precisamos entender que esta dinâmica entre ser e fazer faz parte do projeto de Deus. Deus trata o nosso ser, mas Deus também fala o que Ele quer que nós façamos. Ele vai revelando ao longo da história. Ser e fazer são coisas conectadas. Não dá para fazer se eu não sou. Quando eu começo a fazer algo, mas tem problemas de identidade, não dá certo. Insegurança, vaidades, nosso ser precisa ser tratado. Mas quando eu começo a viver só ser, tentar só trabalhar o meu ser e esquecer do fazer, do propósito de Deus, não tem sentido também de ser. O propósito de Deus, ele dá sentido, dá direção e destino para nós. Eu gostaria de avançar um pouco mais, caminhando para o final dessa exposição bíblica, reafirmar isso, de que Deus, ele tem um propósito com você e comigo e com a sua igreja. Agora nós precisamos entender que este propósito muitas vezes é vencido por nós mesmos, pelo nosso ego, pelos nossos cobiças, pelas nossas fraquezas. E nós precisamos buscar a Deus e ser zelosos e dizer: Senhor, eu quero a tua vontade, não a minha, como Jesus disse lá no Getsemane. Senhor, a tua vontade, não a minha. Eu não quero viver tateando, Deus. Nós temos responsabilidades. Não é... Se por um lado os projetos de Deus não são frustrados, e é verdade, os planos de Deus não são frustrados, por outro lado, nós somos responsáveis sim. O povo de Israel perdeu o seu rumo. Deus há de restaurar, mas ao longo da história, nas gerações que se seguem, houveram consequências, queridos. Israel se perdeu. A igreja não pode se perder, queridos. Nós, igreja do Senhor, não podemos nos perder. Precisamos estar atentos nesses dias, porque Deus está fazendo. Sabe, Deus não está preocupado apenas com o nosso bem-estar. Deus tem propósitos que são maiores do que nós mesmos. Nós achamos que o propósito de Deus só tem a ver com o nosso bem-estar. Isso tem sido pregado nas igrejas. Venha, que Deus vai abençoar você. E nós achamos que a bênção é que determina o propósito. Não é verdade. Você foi abençoado por Deus, pagou as dívidas, comprou, trocou de carro, avançou, progrediu profissionalmente, está uma bênção, a tua casa está em ordem. Era isso o propósito de Deus? É só isso? Só o teu bem-estar? Não, queridos, não é. Vai além disso. Então nós não podemos usar como bem-estar, como medida do propósito de Deus na nossa vida, só o nosso bem-estar. Percebe? Deus tem mais. E às vezes o propósito de Deus pode passar sim por momentos de sofrimento, por momentos de nós morremos. O propósito de Deus com seu filho foi a cruz. Não foi o bem-estar dele. Muitos homens morreram por causa do Evangelho, morreram por causa do amor a Deus, pagaram com sua vida para que a palavra de Deus chegasse até nós. Morreram pregando o Evangelho em lugares aí, em recantos loucos do mundo. Mas parece que a igreja, pelo menos a igreja ocidental hoje, ela está deitada em berço esplêndido, preocupada só com o seu bem-estar. Não, queridos, o nosso zelo precisa ser associado a esse projeto maior de Deus. Laodiceia, esta igreja abastada e morna. O propósito de Deus com a igreja vai muito além da bênção. Deus deseja salvar
A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. E aí a gente está só cuidando da vida da gente. A Bíblia diz que nós somos chamados para manifestar as virtudes dele. E aí nós não estamos sendo zelosos e não nos cuidadosos nesse sentido. Opa, peraí, eu sou o bom perfume de Cristo. Será que eu sou o bom perfume de Cristo? Ou está faltando tomar um banhozinho aí e usar um desodorante para dar uma aliviada, que tem hora que ninguém aguenta do lado da gente, né? Aquele crente, e tem gente que quando o cara chega e diz assim, meu Deus, não, chegou fulano. Misericórdia, queridos. A palavra de Deus diz que nós somos chamados a ser esses que manifestam as virtudes. Quais são as virtudes? O fruto do Espírito. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é bondade, Deus é paciência. Todas as características que é fruto do Espírito são as virtudes de Deus sendo produzidas em nós. Cadê? Sabe, isso tudo tem me inquietado, queridos. E às vezes nós não estamos apercebidos, nós perdemos o zelo e perdemos o entendimento. Mas eu quero dizer para você que Deus tem falado conosco, não só comigo e com você, nessa noite, através dessa palavra, porque Deus quer nos levar a algo novo, como igreja. Amém? Você crê nisso? Deus quer levar você a um momento novo. Ah, pastor, mas sim. O projeto de Deus é fantástico. Eu sempre digo que Deus me surpreende. E é verdade. Deus quer levantar filhos para que nós possamos resplandecer nessa cidade. Para que nós possamos fazer a diferença com máscara e com álcool gel. A igreja não pode parar. O propósito de Deus não parou. Deus não está esperando o Covid passar, queridos. Deus não está esperando o Covid passar. Vamos ser zelosos, fervorosos na oração. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade, Jesus nos deu autoridade. Deu autoridade para impor as mãos e curar enfermos. Temos feito isso. Autoridade para pôr em liberdade o cativo. Somos chamados a pregar o evangelho da boa nova, da salvação e do amor de Deus. Temos feito isso. Temos cumprido o propósito de Deus, temos sido zelosos com o propósito de Deus. Há tantas coisas da Bíblia que eu sei, que você sabe. A pergunta é, em que medida nós temos vivido isso? Precisamos renovar, queridos, a chama do zelo em nós. Precisamos renovar este propósito, este profundo compromisso com Deus. A cada dia, quando eu saio de casa, dizer, Senhor, eu estou aqui. E neste dia eu quero queimar por Ti. Eu quero entender o Teu propósito. Eu hoje de manhã, eu levantei e orei e disse, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero viver o propósito Teu. E de repente apareceu ali um convite, eu disse, Senhor, é Teu propósito? E na verdade ele veio sim na direção do propósito, sabe por quê? Porque eu já tinha orado e já tinha vindo no meu coração o desejo de estar com algumas pessoas e de repente eu recebo o convite para estar com elas. Deus está movendo, nós precisamos estar atentos ao que Deus faz. Deus vai plantando no nosso coração o que Ele quer. E nós precisamos lançar fora esse coração dobre que oscila entre a vontade de Deus e a nossa, para começar a arder pela vontade de Deus, dizer assim, que a tua vontade seja feita. Não é assim que se ora no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade na minha vida, na terra como no céu. Ela é feita na terra como já é feita no céu. Amém? Vamos ficar de pé. Queria pedir que o pessoal do louvor viesse à frente. Nós queremos encerrar orando juntos e cantando um cântico. Eu quero reafirmar aqui novamente. Deus nos chama a vivermos não uma religião, mas a sermos igreja que arde por Ele. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser consumido por Deus? Consumir a sua vida por amor a Ele?
Jesus disse: quem amar mais a sua vida do que a mim não é digno de mim. Mas quem perder a sua vida por mim, esse achará. Olha só. Estamos dispostos, igreja, a vivermos nessa dimensão, sendo zelosos, com entendimento, buscando entender o propósito de Deus a cada dia, a cada etapa. A nuvem conduzia o povo no deserto, a chama de noite e a nuvem de dia. Temos sido conduzidos, queridos. Isso não é só uma obrigação minha como pastor. Eu tenho orado, eu tenho clamado, mas Deus nos coloca num corpo. A multiforme graça de Deus foi manifestada por meio dos dons. Onde estão os evangelistas? Onde estão os profetas? Onde estão os pastores? Onde estão os mestres? Onde estão os apóstolos? Percebem quão distante nós estamos? Porque passamos a viver uma vida para nós mesmos. Quando era mais novo, quando Jesus restaurou minha vida, eu comecei a perguntar: o que tu queres comigo, Deus? O que tu queres, Senhor, fazer com a minha vida? E cedo Deus começou a falar. Eu sabia que eu tinha um chamado pastoral já de muito novo. Ele foi roubado de mim aos 17 anos, por causa de uma depressão e de um engano que Satanás plantou no meu coração. Mas Deus me devolveu ele lá adiante. Eu não tenho dúvida do chamado de Deus na minha vida. Ele foi se confirmando. Deus tem propósitos conosco, e você também tem um papel no meio da igreja. Mas você precisa buscar. Não é o pastor que vai chegar e dizer: ó, você faz isso, você faz aquilo. Tem gente que fica esperando isso, queridos. Nós precisamos buscar, e a seu tempo Deus nos encaixa nas coisas. Mas nós precisamos querer e desejar e arder pelas coisas de Deus. Amém? Vamos cantar. Deposite o seu coração na presença de Deus agora. Eu quero desafiar você que está perdido, está sem destino, a dizer: Deus, dá um destino para a minha vida. Você que está preso, dizer: Senhor, chega. Pode começar a cantar. Seguro estou nos braços Ore, queridos. daquele que nunca me deixou. Clame ao Senhor. Diga: Senhor, acende a chama. Acende a chama no meu Seu coração. amor perfeito sempre Eu quero estar atento e ser cuidadoso. repousando em mim. Diga ao Senhor: Senhor, revela os teus Seu propósitos. Nós vamos pedir perdão a Deus, queridos. Pai, nos perdoa, Senhor. Não temos buscado a Tua palavra, entendimento nela. Se você não tem buscado a palavra de Deus, nem orado, arrependa-se. Pois eu sei que Deus se revelará a você. é aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços eu descanso. Você quer descanso? Onde no propósito? Em teus braços é o meu Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito Em teus essa é a tua braços promessa. é o meu Aquele que entendeu o teu propósito é firme. Em teus braços derramarás paz. é o meu descanso. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Amém, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Há descanso, Senhor, quando nós estamos dentro da tua vontade, do teu propósito, Senhor. Ali, Senhor Deus, a riqueza, a alegria, há descanso em ti, paz. Nós queremos andar assim, Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus. Vai, Senhor, movendo, Senhor, no nosso meio, no meio das nossas casas, Senhor. Vai fazendo, Senhor, este rebuliço, essa agitação, Senhor, trazendo, Senhor Deus, este movimento dos céus, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, no dia a dia, não só num culto, Deus, mas no viver diário, Pai. Nós queremos andar em zelo, fervorosos de espírito, Senhor, provando, Senhor, a cada dia a tua graça e o teu poder na direção do teu propósito, Senhor, que é bom, é perfeito, é agradável, Senhor. Te damos graça por essa palavra. E, Senhor Deus, ela seja bênção no coração dos meus irmãos, como tem sido para mim, Pai. Que ela, Senhor, aqueça o coração dos meus irmãos. Que ela traga, Senhor, destino para o coração dos meus irmãos. Nestes dias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Tu possa completar toda a boa obra, Pai. Continua levantando, Senhor. Renovando os sonhos, Senhor. A esperança, Senhor. O entendimento, Senhor, do que Tu queres. Quebrantando o nosso coração também, Deus. Muitas vezes tão endurecido, Senhor. Por causa do engano, Deus. Não queremos andar, Senhor, enganados, como andou o povo de Israel e foi levado para o cativeiro, Senhor, porque não tinha entendimento do que Tu querias.
Vem e faz, Senhor. Queremos pedir esta obra não só aqui, mas na tua igreja, nessa cidade. Na vida, Senhor, das inúmeras tribos, Senhor. Inúmeras igrejas, Senhor, desta cidade, deste país, dessa nação. A tua igreja, Senhor, no mundo, Senhor. Pedimos, Deus, este avivar, Senhor. Para que a gente deixe, Senhor, aquilo que se tornou um ritual vazio. Para viver o que tu realmente querias, Senhor. Conosco desde o início, Senhor. Que a tua graça e a tua paz guarde corações e as mentes aqui. Daqueles, Senhor, que estão nos ouvindo nessa noite, Pai. Que invada as casas, Senhor. E haja um renovar, Senhor, do pensar, do caminhar. Que haja, Senhor, este colírio, Senhor, espiritual sendo derramado sobre os nossos olhos, levando a gente a ver, Senhor, muito além, Senhor, do nosso umbigo, muito além, Senhor, do que conseguimos enxergar até hoje, Senhor. Amplia, Senhor, a nossa visão. Nós oramos, Senhor, a Ti, como Tua igreja aqui neste lugar, e Te damos graça porque cremos, Senhor, que este é o Teu desejo, Deus, e que nós vivamos, Senhor, a plenitude do Teu propósito, Senhor Deus. E nós queremos ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Boa semana. Aleluia.